Queridos, eu estou aqui hoje para responder a mais um pedido de aconselhamento. E o pedido hoje é de uma irmã e o e-mail dela diz assim: A paz do Senhor, pastora, gosto muito dos seus vídeos e ainda há pouco vi um deles sobre o assunto defraudação emocional. Eu fiquei com dúvidas. Eu ficarei muito feliz se você puder me orientar. Farei um breve resumo da minha história. Eu conheci um rapaz na minha igreja, namoramos por 2 anos, nos casamos e tivemos uma filha. Com 11 anos de casados, nós nos separamos por causa de traição. Ele sempre se aproxima de mim depois de separados, mas não toma uma decisão de voltarmos e de casarmos novamente. Eu estou cansada de viver essa situação. Já faz 4 anos e algumas pessoas dizem que eu não posso casar de novo. Eu tenho muito medo de tomar decisões e de me arrepender depois. O que eu devo fazer? Eu devo orar para que o meu ex-marido seja liberto e para a restauração da minha família? Ou eu devo seguir em frente abrindo espaço no meu coração para um novo relacionamento? Eu aguardo sua resposta. Olha, pastora, você pode ser bem direta, e ela manda risos, pois eu prefiro sofrer com a verdade do que ser enganada com mentiras. Assinado fulana, não vou dizer o nome, é claro. É engraçado nesse final porque ela diz assim: você pode ser bem direta, pois eu prefiro sofrer com a verdade do que ser enganada com mentiras, porque ela deve acompanhar já os vídeos e deve ver que eu respondo bem francamente, bem diretamente, bem abertamente. Uma coisa que a maioria não faz, a maioria dos cristãos, fica cheio de dedos para responder, cheio de cuidados, e eu tenho um jeito mais aberto, para não dizer escrachado, né, gente? Mas Deus me escolheu assim mesmo, então eu vou prosseguir da obra, bem, queridos? Eu costumo dizer para as pessoas que esse meu jeito é porque eu realmente, queridos, eu gosto de pessoas assim. Eu gosto que as pessoas me digam as coisas sem rodeios, eu gosto da verdade na cara, eu sou assim, eu faço para os outros aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Se eu estivesse numa situação, irmãos, de cegueira emocional, onde eu não estivesse enxergando algo muito ruim na minha vida e eu pedisse uma ajuda, como já aconteceu em situações do meu passado, né, pode acontecer a qualquer momento novamente, graças a Deus, todas as vezes que eu tive em situações assim, Deus colocou pessoas no meu caminho que falavam na minha cara diretamente a verdade. Porque não tem coisa pior do que a gente ficar enganado e alguém ficar passando a mão na nossa cabeça e fingindo que tá tudo bem, e com medinho de ferir, de magoar. Isso é errado, a gente precisa ser honesto, sincero, porque assim realmente a gente pode ajudar as pessoas. É lógico que a maneira de falar, dependendo de cada pessoa, pode ferir, né? No meu caso, assim, eu não me firo com facilidade quando as pessoas falam essas coisas pra mim, é o meu temperamento. Tem gente que é mais assim sensível, parece até de cristal, e se ofende, se fere com muita facilidade. Aí realmente tem casos que a gente tem que tomar mais cuidado. Como esse é um vídeo aconselhamento e eu estou respondendo sem revelar o nome da pessoa, então eu já estou protegendo a alma da pessoa de qualquer ofensa, né, que pudesse vir dessa resposta. Então, essa é a liberdade que eu me dou aqui em responder em vídeo, para que todos possam ser abençoados sem expor a pessoa que perguntou. Então, voltando à pergunta dessa irmã, todo mundo sabe que eu não respondo aconselhamentos para pessoas casadas, que o meu trabalho, ele é um trabalho direcionado hoje na área de aconselhamento para pessoas solteiras, não para pessoas casadas, porque eu ainda não sou casada até 2015, eu não sou casada. A gente está em fevereiro de 2015. E se hoje eu conhecesse o meu amigo especial e eu começasse um relacionamento com ele hoje, eu não me casaria rápido. As pessoas que me conhecem sabem, pra mim tem que ser no mínimo 1 ano de namoro. Eu, Sara, particularmente, a minha experiência pessoal me pede isso. No mínimo 1 ano de namoro, sem beijo, sem contato físico, para que eu possa conhecê-lo. E aí depois a gente pode noivar e
casar. Mas não é assim pra mim, uma coisa rápida. Então, até 2015 eu não casei. E estou muito tranquila em relação a isso. A questão é, quando eu me casar, aí sim eu posso começar a responder aconselhamentos para pessoas casadas. Eu acho que é incoerente eu ficar respondendo aconselhamentos com tantos casados, pastores e pastoras casados que tem pelo Brasil, que podem responder isso para pessoas casadas, grandes ministérios maravilhosos que tem por aí, e eu, por outro lado, vejo a quantidade de pessoas solteiras que não têm conselho, né? Nós temos, graças a Deus, hoje, bons ministérios abençoados que estão ministrando para solteiros, mas ainda são poucos comparado com a quantidade de ministérios que atendem os casais. Por isso, hoje a direção de Deus para mim é essa. Vou falar para os solteiros. Como essa irmã mandou um pedido de aconselhamento falando que hoje eles são divorciados, pelo que eu entendi aqui, deixa eu ver se ela fala que eles são divorciados, peraí. Não, ela fala que eles são separados. Eu não sei se eles chegaram a se divorciar, ok? Ela diz assim, que eles namoraram 2 anos, casaram, tiveram uma filha, e que depois de 11 anos de casados, eles se separaram por causa de traição. A gente não sabe se eles se casaram no papel, na igreja, tudo certinho. Ela não me fornece essas informações. São muito importantes essas informações, porque elas mudam tudo, ok? Aí ela diz que depois de 11 anos de casados, ele parece ter traído ela, pelo que eu entendi aqui. Ela não diz quem foi que traiu quem, mas a gente está entendendo mais à frente, quando ela fala que se ela deve orar pela libertação dele, que quem traiu foi ele, ok? Fica subentendido isso. Então ela diz que ele sempre se aproxima dela depois de separar. Ou seja, sempre tenta revê-la, estar com ela novamente, relacionar-se com ela novamente. Mas, apesar dele sempre procurá-la, ele não toma uma decisão de voltar com ela e casar com ela novamente. Ou seja, é aquele caso de um outro aconselhamento que eu já contei, já compartilhei, já respondi aqui no meu canal do YouTube também, de uma irmã que, depois de ter sido casada, se tornou amante do marido. Meu Deus, socorro, socorro. Ela se tornou amante do marido. Uma coisa, eu não tô rindo de bom, não. Tô rindo pra não chorar, de choque. E esse caso aqui é um caso onde a gente percebe que esse homem, esse ex-marido dela, está tentando fazer esse mesmo jogo. Ter ainda algum relacionamento com ela, mas não se posiciona de modo a resgatar o casamento da forma correta, da forma honrada, como ela merece e tal. E aí ela fala que está cansada de viver essa situação, não chove nem molha, não faz nem desocupa a moita, você já deve ter conhecido esse ditado. E ela diz que já faz 4 anos que ela está nessa situação, ou seja, é tempo a beça já. Eu particularmente não sei se eu suportaria 4 meses uma situação dessa, mas ela diz que ela já está suportando há 4 anos. É algo realmente muito desrespeitoso, na minha opinião, um homem fazer isso com uma mulher que ele já foi casado, que é mãe da filha dele. Isso é muito sério. E aí ela diz o seguinte: algumas pessoas dizem que eu não posso casar de novo, tenho muito medo de tomar decisões e de me arrepender. O que eu devo fazer? Devo orar para ele ser liberto e a restauração da minha família acontecer? Ou devo seguir em frente, abrindo espaço para o meu coração, no meu coração, para um novo relacionamento? Eu aguardo, seja bem clara. Ela deixa isso bem enfático. Bom, vamos lá. A primeira resposta que eu tenho para te dar é quando você me pergunta: eu devo orar? O que eu devo fazer? Devo orar para o meu ex-marido ser liberto e para a restauração da minha família? Bom, é óbvio. Isso é a primeira coisa que você deve fazer. E se você já tem uma resposta de Deus nessa parte, aí sim você deve tomar uma atitude. Eu não estou no lugar de Deus na sua vida, e na vida de ninguém, nem na vida de ninguém. Eu não posso declarar para você assim: faça tal coisa ou faça tal coisa. Eu não posso fazer isso. Isso é errado, porque a decisão é a sua decisão, é a sua vida, é a tua vida, não é a minha vida. Eu posso te dizer o que eu faria no seu lugar, tá? Então, no seu lugar, esse é o meu conselho, baseado na palavra de Deus, baseado nos princípios de Deus revelados na palavra de Deus, que é algo tão precioso para nós que cremos e amamos o Senhor. A família é aquilo que é mais precioso que Deus criou. Ele realmente criou tudo por causa da família. O Jardim do Éden, tudo, se você for ler Gênesis, foi criado pela família. Deus ama a família. A família é algo que está no coração do Senhor. No coração, quando a gente fala, queridos, é no sonho, no plano, no projeto do Senhor. Então, é óbvio que, acima de tudo, você deve orar
Antes de qualquer coisa, você deve orar pedindo a Deus para resgatar a sua família, orando por esse homem, orando pela sua casa, porque é óbvio que Deus se agrada muito mais do resgate de uma família, de um casamento, da restauração de um casamento do que qualquer outra opção. Agora, infelizmente, nem sempre a restauração de uma família depende só de uma pessoa, só da mulher ou só do marido. Nem sempre a restauração de um casamento vai ser fácil e nem sempre é possível porque justamente um dos dois não quer. E aquele ditado que a gente ouve no mundo que é assim, quando um não quer, dois não brigam. Ele poderia se aplicar para isso. Quando um não quer, dois não voltam, né? Então, assim, temos que saber que você pode entrar num tempo de oração, num tempo de busca por isso, mas pode ser que ele nunca queira mudar, nunca queira voltar, nunca queira realmente reatar esse casamento. E aí é onde entra Deus no seu relacionamento pessoal. O relacionamento de Deus com você entra nesse lugar. Por quê? Porque é uma coisa que eu tenho ensinado para as pessoas. Muita gente chega para mim e fala assim, pastora, Sara, irmã Sara, missionária, seja lá do que quiser me chamar. Pode me chamar de irmã Sara, não me incomoda, acho ótimo, não preciso de títulos. Eu só preciso de Jesus. E as pessoas chegam para mim, às vezes, e falam assim, mas Deus permite um divórcio e um novo casamento? Eu falo assim, olha, vamos falar de Bíblia e vamos falar do tempo da graça, que é o Novo Testamento. Bíblia, Antigo e Novo Testamento, você vai ver, principalmente no Antigo Testamento, no Novo também. Não existe nenhum texto bíblico que diga assim, e aí, se você se divorciar, você pode casar de novo. Não existe nenhum texto bíblico falando isso. O único texto bíblico que diz falando isso, que é inclusive Paulo que fala sobre isso, é no caso de viúvos, onde Paulo fala que se você se tornar viúva, você pode sim casar novamente. Você não vai encontrar nenhum outro texto onde Paulo fale isso. Você não vai encontrar, por exemplo, um texto que diga assim, se o marido adulterar ou a mulher adulterar, aí o outro está livre para casar de novo. Não existe esse texto na Bíblia. E o que existe é, se alguém adulterar, o outro não é obrigado a permanecer casado com quem adultera, porque, óbvio, Deus sabe que o sexo é algo que transfere espiritualmente de uma pessoa para outra. Deus sabe que se você vive com alguém que está adulterando, essa pessoa pode estar recebendo espíritos malignos, coisas ruins, e que se você se junta e faz sexo com essa pessoa, você vai receber a coisa ruim que está na pessoa. Deus, sabendo desses princípios espirituais que ele mesmo estabeleceu, não obriga ninguém a estar tendo relações e viver conjugalmente com uma pessoa que está vivendo em pecado e recebendo coisa ruim. Por isso que não é obrigado você viver junto, eu viver junto com alguém que adultera. Aí você vai encontrar, sim, na Bíblia, permissão para divórcio. No caso de quê? No caso de adultério. As palavras foram, inclusive, do Senhor Jesus. Mas você não vai encontrar nenhum texto que diga assim, divorciei porque ele me adulterou e aí eu posso casar de novo. Não há esse texto na Bíblia, queridos. O que há, e aí sim, no Novo Testamento, porque entendemos que é um tempo da graça, onde Deus ele tem tanta misericórdia dos nossos erros. E aí sim, eu creio sim que cada caso é um caso, que há casos onde Deus permite um novo relacionamento por causa do que ocorreu. Porque a pessoa foi enganada, porque a pessoa não sabia, Deus é justo, ele é bom. E aí sim, qual é o texto bíblico? É o texto que conta a história da mulher samaritana. Que se você já leu a história da mulher samaritana, você vai ver que a mulher samaritana tinha sido... se relacionado ou se casado, a gente não sabe ali, Jesus ele menciona, ele fala que ela já teve 5 maridos, né? Mas o termo marido naquela época não era como hoje, não existia o contrato de casamento e tal, mas eram 5 maridos segundo a palavra de Jesus. Então aquela mulher, a mulher samaritana, ela foi, segundo as palavras ali bíblicas, casada 5 vezes e estava com um 6º homem. E quando ela foi falar com Jesus, Jesus a confrontou. Mas nem por isso Jesus disse para ela, volte para o seu primeiro. Então ali mostra o quê? Aquela mulher era uma ignorante,
Aquela mulher não conhecia a palavra da verdade, que ela estava conhecendo naquele momento. Aquela mulher tinha um monte de problema de alma. Aquela mulher não podia ser cobrada por algo que ela não tinha conhecimento. Deus não nos cobra o que nós não temos conhecimento, ok? Então, uma mulher ignorante, vamos dizer assim, deixa eu resumir de uma forma meio quase grosseira, mas eu preciso falar essa palavra, porque senão tem gente que não vai entender. Quando a bichinha era burra, feito uma porta, desculpe o termo, eu sei que choca, mas é verdade. Mulher, quando a mulher não tinha conhecimento nenhum, era burra mesmo, entendeu? Não sabia nada. Sabia nada de Jesus, nada da Bíblia, nada da vida, nada de nada. Aí a bichinha se relaciona com o cara carente, se relaciona com o cara não vale nada, o cara é um canalha, e casa, sem conhecer a verdade, sem conhecer Jesus, sem saber nada. O cara engana ela. Ela é traída. Um monte de coisa errada acontece. Ela não conhece um princípio da palavra. Como é que Deus, sendo tão justo e maravilhoso e bom, justo juiz, vai cobrar dessa abençoada uma coisa que ela não sabe? Deus não cobra o tempo da ignorância. Agora, o tempo do conhecimento é outro departamento, irmãos. Entendeu? Então, o que acontece? Nesse princípio, nós entendemos o amor de Jesus por essa mulher porque Jesus chega para ela e fala, vai lá, chama teu marido e vem cá. E ela fala, não tenho marido. Aí ela confessou que ela vivia de forma errada, amasiada, maritalmente, sem ser casada. E aí Jesus vira para ela e fala, disseste a verdade. Porque já tiveste 5, né, minha filha? Esse aí que você tem não é teu marido também, não. Então ali, quando Jesus se revela para ela, depois você lê o texto, é tremendo, Jesus se revela para ela e mostra para ela que ele era o Messias, que ele é o Messias, né? Jesus se revela para essa mulher como ele não se revelou, irmãos, nem para os discípulos daquela forma, nem para os homens ele se revelou daquela forma, mas ele se revelou para uma mulher pecadora. Gente, definitivamente, fazendo um parênteses nesse assunto, Jesus não era machista, gente. Jesus era extremamente justo e não fazia acepção de pessoas. Incrível, não é verdade? Vocês concordam comigo? Eu acho que todo mundo vai concordar, com certeza. Porque Jesus, ele de fato não era nem um pouco machista. E eu vejo assim que no momento em que Jesus se revelou para essa mulher, né, que ele era o Messias, ele ali deu a ela uma chance, né, de conversão maravilhosa. E a Bíblia relata que essa mulher largou o cântaro de água, que ela estava assim, ali, né, aguardando ali para pegar água no poço, quando Jesus surgiu e falou com ela. E quando essa mulher teve a revelação de que Jesus era o Messias, essa mulher largou tudo e foi à cidade anunciar o evangelho para todos, anunciar que Jesus era o Messias e tal. E é lindo demais esse texto. Se você quiser depois ler com toda a sua tranquilidade, eu não quero aqui parar para ler o texto, porque eu quero realmente me concentrar no aconselhamento, mas esse texto está em João, capítulo 4. Você pode ler depois em casa, calmamente, tranquilamente. Esse texto é lindo, é maravilhoso, vale muito a pena. E o que acontece nesse texto? Você vai ver que Jesus, ele mostra ali para aquela mulher um caminho de conversão. E essa mulher realmente se converte. Mas não tem nenhum momento Jesus dizendo assim, você volta para o teu primeiro marido. Jesus, ele não entra nessas questões. E aí é onde eu creio que está o tempo da graça, o tempo da misericórdia do Senhor, que muita gente não entende, que muita gente acha que não, agora tem que voltar para o primeiro marido. Meu bem, cada caso é um caso, a gente não pode generalizar. Existem casos, por exemplo, de mulheres, eu conheço, não é um caso só não, eu conheço muitos, terríveis, casos horríveis de pessoas que foram enganadas. Eu conheço o caso de pelo menos umas 2 ou 3 mulheres que se casaram. Eu conheço o caso de uma moça, deixa eu lembrar desse aqui que é bem forte, que ela se casou em santidade, inclusive por isso, queridos, é que eu digo para os pastores, cuidado com essa doutrina de muito radical, não pode beijar na boca, muito radical. Eu sou radical com algumas coisas, mas eu não crio isso uma doutrina.
Não beijar na boca durante o namoro é sugestão para aqueles que têm um histórico no passado. Agora, quem às vezes tá relacionando com alguém que é virgem também, eu já digo assim, ó, é bom dar um beijinho na boca no noivado, é bom começar a ter beijinho na boca sutil, sem língua, é óbvio, beijinho sutil, né? Depois do noivado. Por quê? Porque esse tipo de contato físico para pessoas virgens, ele é fundamental para justamente evitar a história dessa moça. Ela casou com um rapaz em santidade, ela era virgem, o rapaz se passou por um rapaz virgem e ela casou em santidade total, sem beijar na boca. Foi beijar lá no dia do casamento. Sabe o que aconteceu? Essa moça era muito tímida, os pais eram idosos, ela não tinha nenhuma intimidade com os pais. Essa moça se casou, na lua de mel o marido não tocou nela. Essa moça passou a lua de mel toda sem o marido tocar nela. E essa moça passou 4 anos casada com um homem que nunca teve relações sexuais com ela. Ela ficou virgem, continuou virgem, não teve coragem de contar para os pais. Ela era tímida demais. E depois de 4 anos, esse homem pediu o divórcio dela. Ela não conseguiria mais anular o casamento. E essa moça hoje é uma divorciada virgem. Depois ela parece ter descoberto que ele era homossexual. E, na verdade, casou com ela em busca de casa, comida, roupa lavada e até mesmo uma pensão alimentícia. Queridos, infelizmente, existem pessoas nesse nível de podridão de caráter em nosso meio, capazes de enganar alguém com esse nível de podridão de engano, de maldade, de crueldade. Isso existe e, infelizmente, por causa disso, nós temos que tomar providências e tomar cuidado. O cuidado não é demais. Todo cuidado é pouco mesmo na área de relacionamento. Eu aconselho você que está se relacionando a evitar o beijo na boca por um tempo, mas dependendo do seu caso, se você é uma pessoa virgem, eu acho que é importante ter um pouco de contato físico, sim, até para você ver se existe mesmo desejo sexual, porque um dos sinais é a atração sexual. É importante existir atração sexual. E aí, nesse caso aqui, dessa mulher que está me pedindo conselho, e também no caso da mulher samaritana, são pessoas que revelam claramente que foram enganadas, né? No caso da mulher samaritana, ela foi enganada pela própria concupiscência, ela era uma ignorante. No caso dessa irmã que está mandando aqui para mim, ela fala que ela namorou na igreja, ela se casou, mas o homem era um mentiroso, era um adúltero, era traidor. E ela mostra que ela está há 4 anos tentando resgatar o casamento dela. Então a primeira pergunta dela foi se ela deve lutar pelo casamento, se ela deve orar por ele. Sim, a resposta é sim, deve, claro. E deve buscar a Deus. Porque só Deus pode te dar uma resposta. Continue lutando. Fulana, continue orando, eu vou resgatar esse homem. Ou só Deus pode te dizer, pare, chega de sofrer. Agora eu vou te dar uma outra oportunidade de vida. Eu não posso entrar no lugar de Deus na sua vida. Esse é o seu relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Eu não estou no lugar de Deus na sua vida. Se fosse eu, Sara Shiva, no seu lugar, eu nunca iria agir sem ouvir diretamente do meu Senhor uma palavra de ordem, de direção. Não, sim, faça, não faça, entendeu? Eu nunca iria falar, meu pastor falou, eu vou fazer. Eu não. Eu iria ouvir meu pastor, claro, mas eu iria buscar uma direção direta do Senhor. Eu conheço mulheres que o marido já tinha traído, já tinha abandonado, já tinha feito tudo de ruim. Todo mundo pastor e todo mundo dizia, larga esse homem que não vale nada. E ela ouviu Deus dizer, eu vou resgatar. E Deus, quando fala, meu bem, Deus cumpre. Sabe o que aconteceu? Levou anos. Mas um dia, Deus resgatou esse homem e o casamento dela foi restaurado. Então, cada caso é um caso. Eu não posso te dizer, largue ele. Eu posso te dizer, sim, ore por ele. Entendeu? E aí você diz no final, ou eu devo seguir em frente, abrindo espaço no meu coração para um novo relacionamento. Vai depender da resposta de Deus para você. Só Deus sabe, querida, se realmente Ele te avisou antes de você casar com esse homem, se você foi desobediente à vontade de Deus. Se Deus usou alguém para te dizer, não casa com esse cara. E se você casou por rebeldia e agora está colhendo os frutos da sua rebelião, aí você tem que aguentar isso, suportar até que Deus te livre disso. Ou, se você foi enganada, só Deus sabe se você foi enganada. Se você jurava que estava fazendo tudo certo, se você foi fiel e leal, só Deus é o justo juiz para julgar a sua causa
e te dar a palavra de sim ou de não, de livramento ou de fique nisso, suporte isso, seja leal a mim que eu te darei livramento. Só Deus pode te responder. Eu não estou no lugar de Deus na sua vida. Então a minha resposta para você hoje é: ore. Busque ouvir a direção de Deus, se torne mais íntima do Senhor, se torne mais íntima do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar a direção. Não sou eu que posso te dar essa direção. Nenhum pastor na terra pode te dar essa direção. Só Jesus pode te dar essa direção. Eu não agiria dessa forma. Eu não pegaria e diria: ah, fulano me disse, eu vou fazer. Não. Ok? Então essa é a minha resposta direta para você. Estou aqui lendo as últimas considerações suas, né? Que você fala que eu poderia ser bem direta. Você prefere sofrer com a verdade do que ser enganado com a mentira. Querida, essa é a verdade. Eu não estou no lugar de Deus para sua vida, na sua vida, para você. A verdade é, vai falar com Jesus. Sabe por quê, meu bem? Se eu viro para você e te digo assim, é melhor você deixar ele mesmo. Eu vou responder diante de Deus por esse conselho que eu te dei. Porque se esse conselho não foi da vontade de Deus, se Deus tinha um plano para o seu casamento, eu vou responder diante de Deus por isso. E eu não quero ser responsável por isso. Eu sei, eu tenho temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu tenho que ter esse temor. Está lá em Provérbios, capítulo 1. Você precisa vigiar nesse aspecto. É muito sério, vigia. Entendeu? O Senhor é que vai olhar nos teus olhos, no grande dia. Ele vai olhar nos teus olhos e ele vai te dizer, se você o obedeceu, se você seguiu o que ele mandou, ou se você fez o que a sua carne queria, o que os outros mandaram você fazer. Eu, irmãos, querida, irmãos, todos que estão me ouvindo, eu sei que eu estou correndo atrás do prejuízo, eu estou correndo atrás de olhar nos olhos do Senhor no grande dia e dizer para ele, eis-me aqui, Senhor. Eu fiz a tua vontade, eu te obedeci. E você está fazendo isso? É realmente isso que Deus tem mandado você fazer? Essa é a minha resposta para o seu pedido de aconselhamento. Eu não posso responder para você que sim ou que não. Eu só posso dizer, busque ouvir de Deus. Porque Ele é o único que pode te dar essa direção. Sem erro, sem perigo. É nos olhos dele que você vai olhar. Não é nos meus olhos. É nos olhos do Senhor que você vai olhar. E Ele, com certeza, vai te honrar pela obediência. Se for para você aguardar, Ele vai te honrar. Se for para você sair disso, e se Ele te disser para você sair disso, Ele também vai te honrar por ter obedecido Ele. Só Ele pode te dar essa palavra. Amém, querida? Eu creio que Ele vai te dar uma direção. Busque, Ele vai te dar. Ele nunca deixa um justo sem resposta. Nunca deixa um justo desamparado. Ele nunca nos deixa sem direção. Ele é maravilhoso. Busque a Ele. Cada um que estiver me ouvindo, se serviu para você, busque a Ele. Ele é maravilhoso, Ele te ama e Ele vai fazer acontecer aquilo que Ele quer. Ouça, creia, obedeça, que Ele é fiel e Ele vai te dar a vitória. Em nome de Jesus. Fiquem na paz e até o próximo aconselhamento.